está sendo divulgado um montão de informação, né? Vamos lá. Começando o vídeo de comidas da Síria. Esse vai ser um vídeo de muita comida de rua. Vamos começar tomando um sorvete aqui, ó, que diz que é de 1895. Deve ser o sorvete mais antigo que a gente já provou. Tá lotado, então deve ser bom. Olha aquele esquema do sorvete com pistache. Olha só que legal o jeito que ele faz, ó, o pistache fica aqui em cima, aí eu acho que ele pega o sorvetinho aqui e... Nossa, isso deve ser muito bom! E aqui é uma bagunça organizada, ó, ali teve o caixa, o Renan foi ali, pagou no caixa. Esse local tá bem movimentado, né? Dá pra ver aqui que é um ponto onde as pessoas gostam de ir e tal. Só achei meio peculiar esses quadros ali no canto da parede, né? Mas tudo bem. Agora vem aqui pra retirar. Olha ele ali na ponta da fila. O moço chamou o Renan ali, ó. Ai, que legal, ele vai colocar mais uns sabores pra gente provar. Ah, chucrã! Chucrã! Ai, gente, eles são muito amáveis. Custou 20 mil o sorvete, que a gente comprou esse de baixo, né? Esse de cima, então, foi o brinde ali do carinha. Vamos provar aqui. Esse sorvete aqui, ele é muito tradicional, porque diz que a maneira como ele é feito, ele não vai muito na batedeira, diz que ele é bem manual mesmo. E eu acho que é aqui que faz, ó, porque vamos ver se os meninos começarem a bater no pilão, a gente vai ali pra mostrar. O sorvete, ele é bom, ele tem uma textura um pouco diferente de um sorvete de... Ah lá, os meninos estão batendo ali, peraí, deixa eu só filmar aqui pra mostrar pra vocês como que é. Merhaba! Olha o sorvetinho aqui dentro, ó como ele vai fazendo. Olha que legal, como ele dá um ponto nisso. Agora ele veio aqui pra bater aqui. Olhem. Aqui fica o pistache, ó. Acho que eles moem o pistache aqui também. Esse sorvete aqui, ele tem o sabor dele é bem forte de morango. Esse aqui não sei. Esse eu chuto que é de pistache. Não, é alguma fruta cítrica. E o chocolate, ele tem uma textura um pouco diferente do sorvete que a gente conhece no Brasil. Ele é bem macio, bem cremoso. E ó, ele é um pouco... Ele é cremoso assim, mas aparentemente ele não derrete. Então, um tempo aqui com ele na mão, ele não começou a derreter. E a gente vê na rua, né, o pessoal comendo assim, no sol lá, e ele vai aguentando. Sabe o que eu achei? Deu pra ver as gurias ali olhando pra câmera e parece que com vergonha. Parece que todo mundo tá olhando pra câmera aí, cara. Acho que eles não são muito acostumados com as câmeras aí, não. Eu não achei muito doce. Eu comi só esse aqui. Mas eu tava... Ela olhando pra câmera ali, ó. Tá vendo? É aquela ali que tá sentada. esperando uma explosão de doce. Eu não achei doce, não. Eu achei ele bem equilibrado, assim. Eu acho que ele parece um sabor mais natural, né? Um doce mais natural e não tanto de açúcar adicionado. Eu também não achei com gosto de química. Eu achei ele com um sabor de sorvete mais caseiro, talvez. Ele deve fazer a mesma fórmula desde 100 anos atrás. Agora, pra esse aqui ficou bom. Pra esse aqui ficou maravilhoso. Agora, o de chocolate... Eu acho que o chocolate ele tem que ser mais cremoso. Como ele é bem caseirinho, ele tem uns pedacinhos de gelo. Pra esse aqui eu achei perfeito. Agora o chocolate eu gosto mais do nosso estilo. E igual que a gente mostrou lá no Líbano já, aqui também eles põem o pistache, bem tradicional, então sorvete com pistache. E o de morango também é muito bom. Tudo é muito bom, tudo. E começamos pela sobremesa, agora vamos pra comida. Aqui vende o famoso shawarma. Bom, vamos ver se a gente consegue entender como pede. Não foi tão difícil pedir. Aqui atrás tem um caixa, esse menino de boné aqui fez, o Renan pediu, conversou com ele, ele entendeu, aí agora eles vão fazer aqui o shawarminha. Foi na base da mímica, mas foi fácil, custou 15 mil. E o shawarma nada mais é do que o nosso churrasco grego, né? Então a carninha que fica aqui assim, vai ali atrás, é o quente, né? É o fogo, ela vai torrando. Aí ó, tá vendo? Ele já tem um pouquinho da carne ali embaixo assim, ele junta, põe no pão e põe ali. E ficou pronto. Aí ficou pronto inteiro, ele dividiu no meio. E é legal que aí ali, ó, ele coloca um negocinho em cima do shawarma. Shukran. A gente tinha comido um shawarma no Líbano. O Líbano era monstruoso, era quase difícil comer um. Esse aqui é menos recheado, também é bem mais barato, né? Imagina que se achar lugar mais caro vai ser maior. Ó, crocante. E esse aqui é recheado assim mesmo, só a carne e o pão. Tem uns que põem batata frita, tem uns que põem
tomate. Esse aqui é o basicão. Não consigo me lembrar se aqui no Brasil eu já vi um desses aí, não. Mas talvez eu já tenha visto. É que comida no geral se repete em outros locais, né? Só que com outros nomes. Mas isso daí eu não lembro, não, cara. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro eu não vi, O não. franguinho tá suculento? Tá? Ele é sempre gostoso, né? Tem várias variações, mas é sempre bom. E o molhinho aqui Alho. é um molhão de alho. Parece um requeijão com alho, assim. Eu achei que Bom, se tem alho, o bagulho já salva. Não tem essa, não. Gosto muito de alho, cara. era só o frango, mas não. Ele tem uma conservinha também, tem um molhinho aqui dentro. Muito bom. O bom de não ser muito grande é que sobrou espaço para mais comida. Esse vídeo aqui vai ser no estilo livre. Nós vamos só achar na rua e comer. Não importa se é tradicional, se é histórico ou se a galera só come. Tipo sorvete aqui. É tipo, viu, comprou. A gente só não vai comprar esse aqui porque sorvete, a gente já tomou sorvete nesse vídeo. Aqui tem coisa. Vamos aqui então. É, no esquema viu, comprou, vamos pegar coisa então. Kiba. Kiba. This. This. E ó, que legal, esse aqui ele vai esquentar aqui, ó. E o menininho tá quebrando o gelo ali, ó, ele deve vender alguma coisa pra tomar. Então, saindo daqui, a gente já pega um negocinho pra tomar ali. O gelo vem na bicicleta ali, ó. Ah, eu não tinha reparado. Eu não sei qual é a mágica que tá acontecendo, mas ó, tá borbulhando aqui. Em cima ainda vai um molhinho ali, esquema, hein? A Nelogica acaba de lançar uma missão para os traders mais engajados do Brasil, que só pode ser concluída em... Saiu 25 bandejinha. Esse aqui é o kibe ou kibé. Esse aqui é tipo kibé. Alguma coisa. A gente não conseguiu entender. E esse aqui deve ser tipo um pastelzinho. Samosa, talvez. Ah, eu vou pegar esse aqui, ó, que foi o que tava ali assando. Vamos ver qual é dele. Tá bem quentinho, mas dá pra morder. Cara, não tem jeito. Acho que uma das melhores coisas que tem para se fazer quando você viaja é você experimentar comida local, né? Apreciar a cultura gastronomicamente. Acho que essa é uma das melhores coisas a se fazer. Tem que comer mesmo, tem que saborear comidas novas. Novas não, né? Comidas locais e é isso. Olha como é dentro. É uma carne? Eu acho que Você vê aí que é normal, cara. As pessoas viajam, voltam com uns 5, 10 quilos a mais. É um dos prazeres maiores, né, cara? Não tem jeito. é. Esse negocinho de fora é meio salgado. Eu não sei o que é. Mas olha que legal que é dentro. Ó. Só que tá muito quente, a gente não vai saber o sabor agora. O negócio parece chocolate, pô, pela cor. Pega o kibé, então. Esse aí ele não esquentou. Ah, mas ele tá quente. Tá quente? Aham. E ele é pesado. Esse aqui também é pesado. E esse aqui também é bem pesado. Deixa eu ver. Se não tem carne. Ele é diferente, né? O nosso quibe, ele é tudo carne, né? Tudo a mesma coisa. Aqui não, ele parece uma coxinha recheada com carne, né? O trigo em volta e a carne dentro. A carne acho que é sem trigo, né? Eu acho que é. Não mordi a carne ainda, né? Mas eu acho que é sem trigo. Pegar esse aqui, então, ó. Esse é de queijo. Aí, sem querer acertamos, hein? Algo doce, um queijo salgado, uma mistura aqui. Um queijinho temperado, né? O queijo parece ter Cara, pelo menos em teoria, o quibe de lá é o melhor. Pelo menos em teoria, o quibe de lá é o melhor. uma ricota, assim. Lembra um pastel? Não, a massa lembra mais uma massa de sonho do que uma massa de pastel. Vou morder a carne agora pra ver se ela realmente não tem trigo. Tem bastante cebola. A cebola, carne e temperinho. Esse cara aqui acho que é o wasabi, puseram ele na forca já. Gente, e esse refrizinho aqui, ele não tem nem marca. Ok. Ah lá, acho que ele tá falando, não tá muito gelado, serve? É, acabou de chegar o gelo. É, ó, abre aqui Shukran. e aqui já toma. Esse vai ser o refrizinho, deixa eu ver pra cá, do sol, mais aleatório que a gente já comprou na vida. Nossa, ele é bom. Tem gás? Ele tem sabor de refri de criança, assim, de quando a gente era criança, de crush, de vime. De mirinda. É. É um mirindão, assim, a gente ficou com um pouco de medo, vou falar a verdade.
A gente falou, nossa, não tem nem marca, né? Mas é bom, é gostoso. Talvez dê dor de barriga, mas Talvez. a gente não vai saber qual foi das comidas. É, Aqui. e o garrafinha retornável, ó, aqui embaixo fica... A graça é o resultado. Depois de algumas horas surge o resultado. Uma bebida misteriosa e um país longe de... Um país longe. A graça tá aí. A bebida misteriosa. Com as garrafinhas, então a gente tem que tomar e devolver pra ele. Mas eu gostei. Aqui tem esse negócio aqui, ó. Vamos tentar pedir. Eu acho que tem vários sabores. Vou pegar o de queijo, que é mais fácil. Só a ponta ali. O legal é que eles colocam o pão pra assar aqui, ó, em cima desse negócio. O carinha acabou de fazer a massa, não deu tempo de filmar, que ele foi muito rápido. E aí ele já virou aqui em cima. E agora tá entrando um queijo aqui em cima, ó. Pô, mas sei lá, o cara tacou a massa ali nesse negócio que parece que tá todo empoeirado, cara. Complicado isso daí, né? E agora ele tá colocando outro tipo de queijo aqui em cima. Isso vai ficar bom. Ele ofereceu um outro tipo de queijo pra gente colocar aqui, e olhou pra mim e falou, filma aqui que eu tô colocando queijo. Olha só, vai ser com 3 tipos de queijo. E sem dó. Ah, chocrã! Gente do céu, isso ficou pronto. Olha só. Nossa! Esse não precisa comer pra falar que tá bom, mas vai. Deu 22 tudo, o negocinho de 3 queijos, mais isso aqui que a gente não sabe bem o que é, mas eu acho que é o ayran, que é tipo um leite fermentado. Vamos provar aqui primeiro. Faz o queijo puxando, amor. Ah, achei que ia puxar. Nossa, foram 3 tipos de queijo, né? Um dos queijos tem um sabor bem forte, assim. Parece um gorgonzola. Aqui na Síria, como as coisas não são caras, assim, e a galera, pelo menos até agora, não pareceu ser... Olha só onde ele parou, cara. Logo tinha uma arma ali atrás, né? Isso lá é normal, né? Todo mundo armado e tal. de passar a perna, a gente só vai pedindo, né? A gente não consegue perguntar o preço. Eu quero tal coisa e quer pôr mais coisa, adiciona, não tem problema. Eles vão cobrar o preço correto, eles não vão cobrar mais da gente porque a gente é gringo. Agora, esse negócio que o Renan comprou é muito ruim. Ele é tipo um leitinho azedo, assim. Não é ruim, a Michelle que eu não tá gosto. de gracinha. Na Turquia, uma vez a gente foi e eles sempre ofereciam grátis, assim, pra acompanhar a refeição. Eu não gostava. Ele é meio salgado. Ele é um leite com sal. A verdade é isso que é o ayran, é um leite bem aguado com sal. E azedinho. Só pra mostrar, ó, respeitem o queijo do carinha, hein? Nossa! Esse ayran, será que solta o intestino? Possível. Nossa, amanhã a gente vai passear aí, né? Vamos pegar agora aqui, ó, um suco de romã espremido na hora. Vamos ver quantas romãs ele vai usar para fazer um suquinho. Isso é diferente, né? A gente mal usa romã no Brasil e aqui a gente vai tomar um suco. Uau, são muitas! Quanto? Olha só, deve ser muito forte essa máquina, porque romã, pelo menos, eu acho que é bem duro, ó. E o Renan tá aqui trocando ideia sobre futebol, ó. Eu acho que ele fez aqui já umas 7 romãs. Ele abriu umas 7 romãs para fazer o suquinho. Isso que a gente pediu hein? Vamos ver o tantão que sai. Olha só. Ainda sobrou um pouquinho. Mas foi muita romã. Custou 20 mil o suco, mas eu acho que pro tanto de romã que ele usou, justifica muito o preço. Ai, tá docinho a romã. Bem docinho? Vamos tomar ele acompanhado daquilo ali que a gente não sabe o que é, mas tá cheio de gente. No primeiro dia, eu falo sobre um novo sistema de ensino chamado Pista Rápida e Pista Lenta, que está sendo impressionantemente bem aceito. Se tá cheio de gente, deve ser porque é bom, né? Gostei da lógica dele. Esse aqui custou 10 mil, aí tem um tradutor aqui que fala inglês e ele traduziu pra gente. Diz que é uma semente daqui que eles cozinham, aí você põe aqui numas especiarias e come. Ele falou que é muito tradicional comer aqui. Ele tem um sabor bem diferente. Achei que ia parecer um feijão, ele parece, mas ele é azedinho. Very good. What is the name? Eu tentei perguntar o nome, ele não entendeu. É, mas não... Parece no meio, parece um feijão sem tempero. É como se eu tivesse feito um feijão sem tempero. Vamos lá, eu vou pôr aqui agora no... So you can put some lemon on the top, okay, and you drink it. Put lemon.
like this. All right. Oh. That's good, that's good. Hey, خلاص. Esse aqui é o suco do que eles cozinharam os grãozinhos. É, como se fosse caldo do feijão. Isso. O carinha aqui, ele falou que ele mora no Texas, mas ele é daqui e ele tá ajudando a gente na tradução. É. Que tal? Lembra o caldo de feijão? Ele é azedinho também. É azedinho? É, ele é tipo um caldo de feijão, assim mesmo, mais suave. Mas ele é fininho, né? Ele é suave, ó. Bem diferente. O carinha aqui falou que tá matando a saudade, porque ele mora nos Estados Unidos e lá. Pô, essa música nem tá alta, né? Eu acho que é tipo um local que estão cantando aí perto, cara. Não é nem música mesmo do que eles colocaram no vídeo, não. Ele falou que não acha isso de jeito nenhum, né? E aqui tem. E O nome do prato é furno, né? Mas acho que furno é tipo feijão, né? Tem vários tipos. Aí ele disse que esse aqui só encontra na Síria, no Líbano e na Palestina. Em nenhum outro lugar você acha. Nossa, ele tá bem quente o caldinho. Aí ele falou que comer também a casquinha do feijão é opcional. Ele falou que você pode... Tem gente que abre assim, ó. Eu vou falar quem da série da galera vai chorar, mas ele falou, morde a cabecinha e aí joga a capinha fora. É o que ele falou. Pô, mas esse feijão é grandão, né, cara? Parece até um pedaço de alho, pô. Olha o tamanho desse bagulho aí, pô. Vamos lá, deixa eu ver isso aqui. Isso aqui, caldinho de feijão eu gosto muito, vamos ver esse. Fui com preconceito, mas é gostoso. Eu fui achando que eu não ia gostar. Mas ele tem praticamente o mesmo sabor, é a mesma coisa do nosso caldo de feijão. O limãozinho deu uma quebrada, foi bom. Eu gostei, eu voltaria aqui inclusive outras vezes. Ai, vou nem provar o suco de romã ainda, tinha até esquecido dele. Romã é docinha. A gente falou em alguns vídeos atrás que a gente tem que começar a colocar mais romã no nosso dia a dia no Brasil. E realmente tem, porque esse suco é bem bom. E a gente comeu bastante sem o feijãozinho puro e a gente comeu bastante o feijãozinho com as especiarias. Eu acho que eu gosto mais do feijãozinho puro. E aqui a gente tem um moço vendendo milho, porque aqui comer milho também na rua é normal. E aqui tem um moço vendendo pão. Vamos comprar pão. Esse pão aqui, ele é doce e ele é recheado com tâmara. Nossa! Aí eu falei pro Renan, não, amor, não precisa comprar pão. Não, Renan, vamos comprar, porque o Renan sabe que eu sou a louca do pão. E aí ele falou, prova você, porque ele sabe que eu sou a louca do pão. Ai, meu Deus, eu já tô salivando pro pão. Se tem uma outra coisa que a gente tem que levar pro nosso dia a dia, é o gergelim. Eles colocam gergelim em muita coisa. Por exemplo, eles servem queijo, às vezes eles jogam gergelim em cima. Aqui o pãozinho vem com gergelim. Amor, é muito gostoso e a tâmara é doce e a farinha é macia. A tâmara, pena que não dá pra levar pro nosso dia a dia, que a tâmara no Brasil é acho muito que é cara. Mas ó, é uma tâmara, e eu acho que é tâmara mesmo, né? Não. Eu acho que é uma massa de tâmara, não é uma farinha de tâmara. Ó como é bem cremosinho a tâmara, assim, ó. Nossa, isso aqui. Ai, eu acho que de todos foi o que eu mais gostei. Um pedaço de tâmara, perdeu a tâmara. Meu caroço da tâmara. Agora a gente viu esse senhor aqui vendendo esse negocinho. Vamos ver se é bom. Que é? Parece um cabelo, né? É bom. Olha só. O carinha ofereceu ali a amostra grátis, convenceu a gente a comprar. Esse aqui é... Bom, eu experimentei. Ele é tipo um algodão doce. Pra mim ele tem um sabor que lembra até um leitinho. Mas eu perguntei se tinha leite na receita, ele falou que não. O carinha que vende não falava inglês, mas tinha um outro ali que falava. Diferente. Aí a gente perguntou, né, o que mais que tem? Ele falou, tem algumas especiarias, eu não sei bem, mas é principalmente açúcar. Eu achei que fosse parecer com algodão doce. Mas eu acho que a textura dele lembra um pouco o algodão doce porque é macio. Aí tem o açúcar, mas eu não achei que aquele açúcar tão forte de algodão doce. E aqui veio com pistache, então se você pega um bolinho e morde com pistache, eu achei que o sabor do pistache fica mais forte do que o açúcar. Então, esse é o segredo? E o moço falou pra gente que é um doce típico de Damasco mesmo. Pera aí, amor, deixa eu filmar pra ver se você vai sofrer igual eu pra... Aqui é difícil. Então, você acaba tendo que pegar todo o rolinho, não é porque eu fui gulosa. Derrubei o pistache. Vai lá. Nossa senhora. Tá vendo? Não tem como não comer o bolinho todo. Não foi porque eu fui gulosa aquela hora. Calma, respira. Mas pra mim ele tem gosto de leite ninho.
E fica aquele negócio de leite ninho, quando você põe Sério? uma colher de leite ninho puro na boca. Nossa, é a melhor sensação do mundo, a colher de leite ninho no céu da boca, que fica tudo grudado. E aí a gente passou aqui e aí a gente viu esse docinho aqui, deu vontade de provar, hein? Ó, ele tá cortando pra gente ver como é que é. Chucrão. Ai, chucrã. Ai, ele deu ainda uma tâmara, ó. Chucrão. Ah. Nossa, eu acho que ele vai dar outra coisa pra gente provar ainda, hein? O que será isso? Várias gramas ali. Eu acho que é... Tahina? Tahina? Ó, já estamos aprendendo. No final, o que ele deu pra gente provar ali é um batido de gergelim. Ó, o gergelim de novo. Você coloca o gergelim pra bater, e aí sai aquele caldo que a gente provou. É bem gostoso também. E, amor, todo mundo simpático, né? Eu nem sei se quando tava mostrando ali deu pra explicar o que era o doce, né? Mas vamos abrir aqui, a gente comprou 2, deu 35. Eu acho que das amostras grátis que o carinha deu mais do que o doce, né? Mas o doce é esse aqui, ó. A gente já provou ele na Geórgia, ele tem um cordão aqui, ó. Eu acho que ele deixa pendurado e deve ir passando esse negócio aqui, que dá a impressão que é um açúcar, mas não é. Ele não é tão doce e ele é maleável, você consegue mexer aqui. E dentro tem noz. Ele é pura noz, ó. Ó o fiozinho aqui, ó. Não, noz é caro, né? Então aqui vem várias nozes aí dentro. Noz ou nozes? Qual é o plural de noz? Nozes, né? Não, nozes. É singular e nozes é plural. Ele tem a versão vermelha e a versão marrom. A gente pegou um de cada, mas de sabor assim não notei diferença. Eu também não. Ele deu pra gente provar ali, eu achei os dois bem parecidos mesmo. Acho que é mais a cor pra enfeitar. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a Básico. Escureceu, já é de noite, a rua tá fervendo e a gente voltou aqui agora pra comer mais. Aqui tem um café na areia, vamos provar o café na areia. Ele prepara o café aqui, ó, ele esquenta aqui e aí se esquenta a areia e aí o café já é preparado. Pode lá. Já é preparado com açúcar mesmo, já tem que pedir o açúcar antes. Cara, me julguem, mas eu só tomo café sem açúcar. Eu acho muito melhor, cara. O café sem açúcar você consegue sentir o sabor do café original. Quando tu bota açúcar na parada, tu tá sentindo o gosto do açúcar e não do café. Tem que contar também que você não consegue entender ali bem a diferença dos gostos do café. Café sem açúcar é o ideal. Olha só que rápido, já tá fervendo. Ó, foi bem rapidinho, porque eu acho que a água que tava ali, a água já devia estar morna. Aí ele só dá uma mexida, ó, e ele vai tirando. E o importante de já colocar o açúcar é por conta do pó. Então ele já vai vir doce, porque a hora que ele colocar esse café aqui no copinho, tem que esperar o pó baixar pra gente tomar depois. 10ão o café, ele é bem escuro, ó, pretão, o cara pôs um monte de pó, né? E aqui parece que a galera toma sem açúcar, mas a gente pede com açúcar. Acho que não pode ficar mexendo muito esse café, porque ele é com o pó direto, então se você mexer, você toma borra também. Então tem que deixar o pó assentar lá no final. Nossa, tá muito quente ainda. Um café bom, doce na medida que a gente gosta e não é tão forte, não chega a ser um expresso. Ele é um café forte, mas não chega a ser matador de forte. Ô amor, e o sabor? O café tem sabor? Porque falam que, eu não sei de onde é, né? Mas na Turquia faz o café assim, fala que o café da Turquia é muito saboroso. Eu não sei, acho que temos que melhorar o nosso paladar para café, para notar esses detalhes. Por enquanto ele é só um café. Ele é diferente de um café que a gente está acostumado, mas é um café, não vejo como avaliar. Tem alguma consideração especial do café? Não, a gente não entende de café, né? Pra gente café é café, eu achei ele gostoso só. Então vamos comprar esse charutinho aqui agora, enroladinho de folha de uva. 10 mil esse aqui? Esses enroladinhos aqui são um clássico da culinária árabe, é um enroladinho de folha de uva e eu acho que é recheado com arroz. Basicamente é isso, arroz enrolado na folha. Essa folha, não sei se fica em conserva, ele tem um saborzão de conserva. Tem um cheiro forte também, daqui eu tô sentindo um cheirão forte de conserva. E aqui... Tá aí uma coisa que eu achei diferente até agora aí também.
Arroz enrolado numa serva. Doideira. Essa cor aí também, pô, faz parecer até um pedaço de chocolate. E aqui tem um tempero também que eles jogam por cima. Acho que com esse temperinho é a primeira vez que a gente pega. Sabor bem único, bem característico daqui. Essa eu particularmente não lembro de ter visto aqui não. Isso ali é diferente. Um arroz enrolado numa serva com aparência de chocolate. Tomamos todo o café. Agora, ó, olha o tanto de boa que sobrou do café. Nossa, ó. Nossa! Sobra um monte. Chocolate, rapaz. Se fosse, ia ser bom. E agora vamos para um pequeno roubo na lista, que não é comida de rua, mas a gente quis mostrar como é um café da manhã aqui. Não, a gente tinha que mostrar como é um café da manhã aqui. Pera aí, deixa eu virar pro Renan. E aqui o que a gente tem nessa mesa é muita coisa que a gente tá tomando no café da manhã no hotel. Mas o pessoal falou pra gente que tradicionalmente em casa é mais ou menos isso que se come também, né? Aí talvez não vai ter tantas opções, né? Cada dia eles comam uma ou duas opções. Mas aqui, ó, esse aqui é o hummus. Esse é o hummus. Que é de grão de grão de bico. Esse aqui acho que é com pimentão, ó. Eu acho que é pimentão vermelho. Esse aqui é o labne. Eu não sei bem se pode dizer que ele é um iogurte, tipo, que o leite que tirou todo... É algum derivado É um do derivado, leite. né? É entre um queijinho e um iogurte, vamos dizer assim. Basicamente é assim que come, né? O pãozinho. O pão é sempre esse aqui, você vai pegando e comendo. Aí a gente conheceu uma família também que falou que o queijo de manhã também é bem comum. Aqui eles trazem esses queijos aqui, trazem esse queijo assim que é em pedacinhos. Tem geleia aqui, tem a manteiguinha. A gente não sabe bem o que é, mas eu acho que é... Eu acho que é geleia. Mas do quê? Ah, será que é cereja? Parece cereja. Não consigo identificar pelo sabor, mas é uma geleia bem da fruta mesmo, bem natural. Aí agora que eu acho que assim, de muito diferente da gente no Brasil, é a azeitona, porque a azeitona a gente nunca coloca no café da manhã. E aqui também, gente, pepino. Pepino vai pra tudo. A gente esses dias foi pra um bar tomar cerveja e aí de aperitivo tinha pepino. Era assim mesmo, pepinão pra você comer. E sempre tem o ovo também, normal, só que uma curiosidade aqui, eu acho que eles, não sei se eles não estão acostumados com ovo frito, que a gente pediu, né? Eles ofereceram, quer omelete? Eu falei, não, pode ser um ovo frito mesmo. Eu, como assim ovo frito? Aí a gente mostrou uma foto, ele levou lá pra dentro na Os caras não sabem que é um ovo frito? Aí é sacanagem. cozinha e voltou e trouxe. E eles ficam super felizes agora de fazer ovo frito pra gente todos os dias de manhã. Deve estar capaz que pode ser que coma ovo, sempre com omelete ou ovo cozido, né? Porque tem países também que o ovo cozido é bem comum no café da manhã. E é isso. Aí aqui eles também trouxeram mais especiarias, ó, que se a gente não tiver satisfeito com já esse monte de especiarias, a gente joga especiarias aqui. E a gente tem aqui um café da manhã típico da Síria. E por hoje é isso então, galera. Até a próxima! É isso. Bom, vou encerrar por aqui para agilizar algumas coisas, organizar alguns conteúdos. E se você não se inscreveu, no sentido de seguir o canal também, segue o canal, pô, e fique por dentro das futuras lives que vai estar por vir aí. Cada vez mais estou planejando uma live melhor, um conteúdo melhor. Tivemos esse imprevisto aí, né, de eu ter que pausar, meio que paralisar a live hoje ao vivo aqui para consertar o negócio da stream. Mas mais uma etapa aí concluída que a gente não vai ter que precisar, que também a gente aprendeu. Então, é isso. Tamo junto e segue o canal.